RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. O convidado de nossas histórias é o paulista de Rio Claro, Benedito Tadeu César. Ele é um cientista político, doutor em ciências sociais pela Unicamp e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Para começar, professor, vou lhe fazer uma pergunta direta. O que achou e foi surpreendente o resultado das eleições de ontem? Bom, primeiro quero agradecer o convite, né, de estar aqui contigo, Afonso. Tu é um ícone da imprensa gaúcha e é muito honroso para mim estar aqui, né, ter recebido esse convite. Olha, eu acho que não foi surpreendente, porque as pesquisas já sinalizavam nessa direção, né, que o candidato Bolsonaro teria uma vantagem muito acentuada, né, do segundo colocado. Havia uma dúvida se seria Haddad ou se seria Ciro, apesar de que as pesquisas indicavam, né, que seria Haddad, mas o Ciro parecia que crescia, né, e houve uma certa surpresa, porque, bom, os adeptos do Bolsonaro jogaram muito fortemente, né, na possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno, né? As pesquisas não mostravam isso, mas quando começou a apuração, quando começaram a ser divulgados os votos, ele aparecia com 49%. Então, a chance, né, parecia assim que era possível que isso se resolvesse no primeiro turno. Depois foi diminuindo e ficou mais ou menos o que as pesquisas já mostravam. Eu acho que é surpreendente o fato da gente ter, não uma polarização, né, política no país, porque isso, de certa forma, estava dado. O que me parece surpreendente é que o centro político brasileiro desapareceu. Né? Então, você ficou assim, aquela parcela que tradicionalmente votava no centro, no PSDB, no PMDB, veja, né? O candidato do PSDB terminou com 4% dos votos, a Marina Silva com 1% dos votos, o Meirelles com 1,5% dos votos, uma coisa assim, né? Quer dizer, boa parte desse centro já se posicionou. Quer dizer, eu acredito que se dividiu para os dois candidatos, mas a grande maioria confluiu para o Bolsonaro. Isso, para mim, é muito preocupante. Tá? Quer dizer, o desaparecimento do centro Ele fazia uma espécie de mediação, inclusive no Parlamento Nacional. Exatamente. No Congresso, né? Né? Nós vamos ter, né, um parlamento, talvez o mais conservador, o mais reacionário de toda a história republicana brasileira. Aliás, professor, eu só queria lembrar as manchetes de dois jornais importantes de São Paulo. Acho que um do Rio de Janeiro, a Folha, mancheteia com o seguinte título: A Onda da Direita. E o jornal Valor Econômico com outro: Bolsonaro surfa na onda conservadora. Acha que realmente o Brasil faz parte de uma onda conservadora mundial? Olha, eu acredito que sim. Nós temos... Aliás, só uma pergunta, sim, só uma questão ainda. Eu não sei que jornal, hoje eu vi que um dos jornais, ou dos Estados Unidos ou de Londres, porque a gente ouve no rádio, sim, na televisão, vezes, não localiza, tanta, né, informação que às vezes... Diz que o Brasil elegeu o Trump deles. Olha, há jornais internacionais que estão indo além disso, né? Quer dizer, dizendo que o Brasil está elegendo, ou está na iminência, ou correndo risco, segundo alguns jornais, de eleger. Olha, eu vi um deles que dizia o seguinte, quer dizer, o Brasil pode eleger o político mais detestável do mundo. Tá? Né? É uma coisa muito séria, quer dizer, a preocupação internacional com o que ocorre no Brasil hoje, né? E a intelectualidade internacional, né? Está muito assustada com o que está ocorrendo aqui. Eu acho que a gente tem que respeitar a vontade popular, né? Mas há uma onda, se respondendo diretamente à tua pergunta, há uma onda conservadora no mundo.
Eu acho que a democracia está em risco, né? A democracia liberal está em risco no mundo todo, tá? Estados Unidos, França, Suíça, né? Até os países nórdicos, entende? Isso é fruto dessa do caos, né, econômico que foi gerado pela derrocada do estado de bem-estar social, né? Os partidos social-democratas no mundo, né, entraram em refluxo, né? E os regimes social-democratas entraram em refluxo. O avanço do liberalismo extremado, do liberalismo econômico extremado, né, mas associado com um conservadorismo moral, né, muito forte. Tá? Isso é fruto de quê? Não é? Quer dizer, esse é fruto desse colapso econômico que a gente vive, que foi produzido, não é, por esse liberalismo extremado. Isso provocou desemprego, pioria das condições de vida, um fortalecimento muito grande da especulação financeira, né? Isso retirou recursos públicos para aplicar em saúde, educação, em previdência, né? Veja, no caso do Brasil, nós pagamos já há 15, 20 anos, isso não é coisa nem dos governos petistas, nem dos governos antipetistas, mas ao longo desses anos nós pagamos entre 44% e 49% do orçamento público brasileiro vai para pagar os juros da dívida pública brasileira. Tá? Isso não é rombo feito pela Dilma. Não é? Isso vem desde o governo Fernando Henrique. Tá? E que não se resolveu. Passou 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, né? Um governo Dilma. Tá? E se aprofundou agora. A nossa dívida pública agora deu um salto fantástico durante o governo Temer. Né? Quer dizer, o desemprego hoje, né, se a gente for considerar emprego, desemprego, desalentados, né, aqueles que pararam de procurar o emprego e o emprego intermitente, não esse precário, né, mas o emprego formal e intermitente. Né? Formal não, mas também, mais do que isso, esse sujeito que trabalha 2, 3 dias na semana, faz um biscate aqui e lá, isso chega entre 27% a 31% da força de trabalho no Brasil. Tá? Quer dizer, isso coloca as pessoas em desespero. Né? Só para a gente ir progredindo, inclusive esse conservadorismo ético ou moral foi muito bem assumido pelo candidato Bolsonaro, né? Em várias, quer dizer, ele até fechou um pouco mais, né, o leque, digamos, do conservadorismo nessa área. Não, eu acho que aí ele se aproxima muito do Trump. Sim. Né? Quer dizer, é uma coisa xenófoba, homofóbica, né? Misógina, né? Os discursos dele, né? Do seu vice, dos seus filhos, né? Que foram eleitos todos agora com votações fantásticas, né? São de uma violência, né? E de uma defesa, né? Da família. Eu acho que defender a família todos nós temos a obrigação de fazer, né? Agora, é um estereótipo, né, da família tradicional que é uma coisa absurda, né? Quer dizer, isso... né? Se a família vai ser composta por homem e mulher, né, qual vai ser a composição da família, isso é questão de cada um. Né? Quer dizer, não é uma coisa que o Estado tenha que se intrometer. Professor, esse programa conta história de pessoas, né? E nós não vamos fugir disso, não. Eu quero que tu conte a tua história. Nós vamos voltar à política, à análise das eleições nesse programa. Você é de Rio Claro, eu vi que você fez a tese de mestrado, uma coisa incrível, né? Ele é corintiano, né? Eu fui corintiano, né? Agora eu sou colorado. Né? Eu sou colorado. Ele fez a tese sobre os gaviões da Fiel. Como é que era o título? Olha, o título da dissertação era Os Gaviões da Fiel e a Águia do Capitalismo, ou o duelo. Tá? Foi uma coisa, não é, interessante. Quando eu fiz essa dissertação,
eu acompanhei, veja, as partidas finais do Campeonato Paulista em 1977. Poxa. Tá? Desculpe, de 77. Foi quando o Palmeiras, o Corinthians, depois de 22 anos, conseguiu ganhar um título de campeão paulista de futebol. Ele não conseguia ganhar há 22 anos. E vivia numa crise imensa, né? Problemas administrativos e tal. E daí se criou um movimento dentro do Corinthians que chamava Revolução Corintiana. Sim. Tá? E um grupo de jovens, muito jovens, da periferia de São Paulo resolveu criar, né? Já existia no Rio uma torcida organizada que eram, acho que os Dragões do Flamengo, alguma coisa assim, não me lembro exatamente mais o nome. E aí criaram os Gaviões da Fiel. E eu tinha que definir o meu tema de dissertação. Eu fazia, né, o mestrado em antropologia na Unicamp, né, e eu pretendia fazer uma dissertação sobre futebol num time da minha cidade, o Velo Clube Rio Clarense. Tá? Mas daí os meus professores disseram, olha, né, você vai falar sobre futebol, quer dizer, pega o maior, né, a maior torcida. E aí eu comecei a trabalhar com os Gaviões da Fiel e descobri que havia uma dimensão política na torcida. Sim. E aí foi uma grande tensão, porque, primeiro, o tema era um tema não acadêmico. Sim. Tá? As pessoas diziam, mas você vai falar sobre futebol? Né? Isso não é, isso é brincadeira, isso não é ciência. Né? Hoje tem todo um ramo Esse livro, na verdade, não é a minha dissertação. Esse livro é uma coletânea e aí tem boa parte da minha dissertação. Tá? Eu até fiquei muito feliz, muito contente quando saiu, porque a contracapa, né? O texto da contracapa é um texto da minha dissertação. Sim, né? É mais popular, né? Tá? Então teve muita discussão, muito debate, inclusive na defesa da dissertação, porque alguns integrantes da banca tinham essa percepção de que não falar de futebol não era um tema sério. Hoje tem uma corrente na sociologia, na antropologia muito, muito forte. Né? E eu posso dizer com orgulho que eu sou fundador dessa corrente, porque foi o primeiro trabalho acadêmico sobre torcida de futebol. Professor, nós vamos fazer um intervalo e, na volta, nós vamos continuar contando um pouco da tua história e voltamos de novo à análise das eleições. Mas antes de fazer o intervalo, eu quero apresentar uma mensagem da Unicred, que a faz em forma de pergunta. Como é? Por que alguém precisa perder para o outro ganhar? A Unicred tem essa resposta. Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. É por isso que a Unicred quer construir uma outra realidade, em que a cooperação exista sem o individualismo, a riqueza sem a miséria, o sonho sem a desilusão. Esse é o propósito, criar um mundo de prosperidade sem perdedores. Se você também acredita nisso, faça parte da Unicred e experimente a força de uma instituição financeira cooperativa que trabalha para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Nossas histórias. Oferecimento Unicred. Por que alguém precisa perder quando todos podem ganhar? A Unicred tem esta resposta. Nós estamos conversando com o cientista político Benedito Tadeu César, hoje professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas ainda tem, digamos, trabalhos voluntários, não parou totalmente, né? Além de ser muito requisitado para fazer análises políticas, tem uma experiência longa nisso aí, análise de eleições, de movimentos, etc. Olha, Se puder resumir, nós estamos indo para os últimos 15 minutos. Não, depois que eu me aposentei da universidade, eu achei que eu ia, né, ter tempo, né, para curtir a vida, para fazer uma coisa ou outra. Mas imediatamente eu fui convidado para me integrar ao Sul 21.
Sim. Né, o site Sul 21. Fiquei 2 anos no Sul 21, fazendo os editoriais do Sul 21, assumi a direção executiva do Sul 21. Depois eu saí e falei, não, vou fazer outras coisas. Mas daí a conjuntura política no país, essa questão da democracia começou a tomar muito peso. Né? E preocupação tua também. Exatamente. Né? Tá? E aí eu disse, olha, não é momento da gente se omitir. Né? E aí nós começamos a organizar alguns movimentos. Hoje eu faço parte da coordenação de pelo menos 3 grandes movimentos aqui no Estado e no país. Um é o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, temos mais de 200 pessoas que participam. Um outro é o movimento M3D, que é o movimento Democracia, Diálogo e Diversidade, e o Projeto Brasil Nação, né? Que todos esses movimentos são movimentos suprapartidários, apartidários, não tem nenhum vínculo partidário, mas todos voltados para a gente pensar o país e para a gente propor caminhos de superação da crise que a gente enfrenta. Professor, fosse até por um período muito curto, né? Diretor da FUNAI, verdade, né? Olha, não, eu fui chefe do setor de identificação e delimitação de áreas indígenas, em plena ditadura militar, em pleno período que havia... Obviamente não duraste, né? Não, fiquei 3 meses lá e foi demitido assim... A tua faculdade foi feita onde, hein? Fizeste onde? Eu fiz a graduação em Rio Claro, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. Hoje é a Unesp. Sim. Tá? Depois eu fiz o mestrado e depois o doutorado na Unicamp. Fui para... Vitória? Fui para Vitória, no Espírito Santo. Passei 11 anos lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E como é que veio para cá? Aí eu fui fazer doutorado em São Paulo. Estava descasado e já conhecia a minha atual esposa, que também é socióloga, em encontros da ANPOX, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Continua todos os anos, né? Sim, todos os anos tem um encontro anual. E nós já nos conhecíamos e tal, mas quando eu chego em São Paulo para fazer o doutorado, né, eu fiz disciplinas na Unicamp e na USP, né? E primeiro dia de aula na USP, eu encontro com ela na mesma turma, na mesma sala. Amor à primeira vista? Sim, e aí né, os dois descasados, começamos a conversar. Olha, o namoro começou ali, direto, né, e estamos juntos há 30 anos. Vim para cá, foi difícil conseguir a transferência, porque a Universidade do Espírito Santo não queria me autorizar, né, a transferência. Obviamente, queria conhecer o teu valor. Né? Não, até porque é numa universidade menor, né? Sim. E aí investe na formação de alguém, e aí esse cara diz, eu não vou voltar, eu vou para uma universidade maior. Mas como é o mesmo sistema, né, eu consegui dizer, olha, o caixa é o mesmo, né? O caixa é do MEC, o caixa é federal. Eu não estou burlando ninguém. Como evitar, né? Bom, professor, voltamos à questão das eleições e eu vou te pedir uma carta de futuro, né? Como é que tu vês agora o segundo turno, né? Como é que vai se processar isso, né? Olha, no primeiro turno teve aquele problema, inclusive, com o Bolsonaro, ele não pôde nem aparecer muito na televisão, ele fazia na internet, mas aí a população em geral não tinha acesso. Agora ele vai ter agora é o confronto direto na televisão, né? Muda um pouco a história ou não? Eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, politicamente, não pessoalmente, mas politicamente, ele foi beneficiado com o atentado, com o ataque que ele sofreu, não é? Porque ele se poupou, né? Ele não precisou apresentar propostas, né? Ele não participou de debate nenhum, então ele ficou protegido durante esse período, meio assim como, faz parte até do nome dele, meio como um messias que vem, né, para salvar o mundo, não é? Eu acho que ele sai com uma grande vantagem para o segundo turno, não tem dúvida, mas eu acho que é meio que se tivesse zerado tudo. Entende? Quer dizer, nós temos assim uma grande parcela da população que tem um antipetismo muito forte. Mas
por outro lado, há um sentimento também muito forte de que o Bolsonaro é um perigo porque ele é a concretização de ideais fascistas. Sim. Né? Então, eu acho que nós vamos ter um embate muito forte nessas 3 semanas. E se o Bolsonaro realmente se expor, né, participar dos debates, ele vai ter que apresentar propostas, finalmente. Ele não tinha tempo de TV. Ele trabalhou muito com fake news, né, na internet. Tá? Isso atinge muita gente e é um tipo de publicidade que não tem resposta, né? Não tem diálogo. Sim, sim. Tá? Na TV, ele vai precisar apresentar suas propostas, né? Vai ter que dizer o que veio. E aí eu tenho a impressão que, olha, eu posso morder a língua, tá? Mas eu acho que vai depender muito de como as campanhas vão se estruturar, mas ele pode ter menos votos, repetir o que aconteceu com o Alckmin, tá? Ter menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Tu citaste várias vezes, professor, antipetismo. Como é que se formou esse antipetismo? Vamos analisar um pouco os dois lados. E houve toda uma ideologização contra, foi plantada, etc. Todo mundo sabe disso, né? Mas, por lado do PT, de repente, houve também alguns descuidos até na sua formação, no seu perfil inicial, né? Como ele está vinculado à população, aos trabalhadores, uma certa arrogância, né? Não sei. Eu gostaria que fizesse um pouco os dois lados da questão. Né? A minha tese de doutorado, inclusive, é sobre o PT. Ah, né? Sim, exatamente. Veja, né? O PT é a contemporaneidade possível. Quer dizer, o que eu tento analisar ali? De como é que as condições estruturais da sociedade brasileira possibilitam o aparecimento de um partido desse tipo, né? Um partido de massas ligado aos assalariados. Tá? Acontece que o PT, quando surge, ele impunha uma bandeira que eu acho que se tornou o grande flanco dele, né? Que é a bandeira da moralidade. Né? Ele se colocava como um partido impoluto. Né? E aí, quando os seus opositores, o PT chega ao governo, né? E para ser governo no Brasil hoje, na estrutura política que nós temos, partidária, o sistema eleitoral que nós temos, que fragmenta a representação, ninguém governa, nem prefeito, nem governador, nem presidente da República governa se não tiver maioria nas câmaras. Né? E o PT fez o que todo mundo fez, né? O Fernando Henrique fez. O que era? Era cooptar aliados. Tá? Para fazer isso, é a história do mensalão. Né? O que era o mensalão? Era usar recursos de campanha para cobrir gastos de campanha, né? Dos partidos que vieram para a base parlamentar. Isso virou um grande crime. Né? E o PT não soube trabalhar isso. Né? Continuou na postura mais ou menos arrogante de que não, nós estamos acima disso, nós estamos produzindo desenvolvimento, né? Inserção social, só que a população, né, também tem esse outro lado, quer dizer, que eu acho que é correto, as pessoas se preocupam, né, com a corrupção, com a malversação de recursos públicos. Não há hoje nada provado contra o PT. Né, contra as grandes lideranças do PT. Mas se criou uma narrativa que eu acho que funcionou contrariamente. Né? Eu acho que o PT também, né, teve ao longo da sua trajetória uma postura, de certa forma, arrogante. Né? E isso acirrou, né, os seus adversários. Porque muito forte o antipetismo nacional. É muito forte. Mas, professor, uma pena que não tenhamos mais tempo, né, para conversar. Tem tantos assuntos ainda, né? Podemos falar sobre o presidencialismo de coalizão, que se fala muito, que tem futuro, não tem futuro, enfim. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu sei que você estivesse ontem aqui também analisando as eleições. Deve estar cansado um pouquinho, né? Mas, enfim, nós não temos tantos... Emoções fortes para todos nós, né? Nós vamos ter ainda cientistas políticos, assim, com experiência, tirocínio, etc., que possam dar uma visão um pouco melhor sobre o que aconteceu ontem no Brasil. De modo especial, nós queremos agradecer
a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às segundas-feiras às 11h30. Muito obrigado e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.